E os videogames vão superar os quadrinhos como os maiores temas de filmes no futuro? Será? Vamos falar sobre isso? Olha só. Tem que dividir essa questão em duas partes, ao meu ver. Primeiramente, temas. Será que vamos ter mais filmes baseados em histórias que surgiram nos videogames? Personagens dos videogames no futuro? E a outra pergunta, será que esses filmes baseados em videogame farão tanto sucesso quanto os filmes dos quadrinhos? Perceba que são duas perguntas diferentes que você tem que fazer. Você não pode embolar as duas. Porque uma é sim e a outra é muito difícil. Para começar, os quadrinhos sempre foram rejeitados pelo mainstream como um tema válido para filmes. Claro que a gente teve filmes de quadrinhos nos anos 60, 70, 80, 90, sempre tratado como parte do universo infanto-juvenil. Tá? Nós tivemos séries, um monte de séries de super-heróis, tivemos filmes sim, o Superman chega nos anos 70, o Batman nos anos 80. E sempre tivemos sim os quadrinhos como uma fonte de inspiração para os filmes e séries. Beleza. Mas a coisa começa a ficar muito deliciosa, muito saborosa, a partir dos anos 2000, quando vem os X-Men, o Homem-Aranha, que vai desembocar em uma ótima sequência de filmes do Nolan com o Batman e depois no Homem de Ferro. Que aí começa o que eu acho que é o diferencial. Onde deixa de ser só inspirações para filmes, só histórias e personagens que podem inspirar roteiristas meio sem ideias próprias para poder fazer filmes. O que acontecia antes com a literatura, por exemplo, para se tornar uma fórmula. O que a Marvel Studios faz sob o comando do Kevin Feige? Transforma filmes de quadrinhos em uma fórmula. Um filme que é tenso até um ponto, quando a tensão começa a ficar alta demais, você joga uma piada e baixa de novo, esfria a temperatura. Você tem um herói, a origem do herói, e esse herói ao mesmo tempo tem um vilão que é meio a parte negativa dele, e você tem referências de cultura pop, e você tem todo aquele amarrado de um universo compartilhado, que virou, a partir de 2008, assim, na década de 10 e 20 agora, o nome do jogo. Todo mundo queria ter um universo compartilhado. A DC corre para fazer um universo compartilhado. A Universal quer fazer um universo compartilhado de monstros. A Paramount quer fazer um universo compartilhado de Transformers com G.I. Joe. Só que uma coisa é querer, outra coisa é fazer. E, indiscutivelmente, quem foi mais bem sucedido em criar um universo compartilhado foi a Marvel. Então a Marvel não só se inspirou nos quadrinhos, criou uma fórmula que fez todos esses personagens que estão no mesmo universo fazerem sentido. E trazerem, claro, números estonteantes de bilheteria, históricos. Porque Vingadores foi a maior bilheteria do mundo várias vezes. Então, no caso dos videogames, não basta apenas ser fonte de inspiração para filmes de sucesso. Como, por exemplo, Mario. O Super Mario Bros. Foi um mega hit. O Super Mario Galaxy promete também ser um filme muito poderoso. Sonic 1, Sonic 2, Sonic 3, está indo pro 4. Virou uma franquia. Tivemos na TV Fallout, uma série elogiada, Last of Us, uma série recebendo prêmios, também mandando muito bem, mostrando que as histórias que surgem nos videogames também têm potencial para grandes adaptações em cinema e streaming. Mas aí chega a questão Marvel. Será que esses filmes e essas séries podem gerar um universo compartilhado? Podem gerar um formato, uma fórmula Marvel, que todo mundo copiou, até filme que não era de quadrinho estava copiando a fórmula Marvel. Como foi a fórmula Matrix, 10 anos antes.
Todo mundo copiava, todo filme de um dia para noite começou a virar Matrix. Começou a ter bullet time, começou a ter o mesmo tipo de estética, começou a apostar em óculos escuros e sobretudo. Então, resta saber se a gente consegue, no universo dos videogames, uma quantidade de histórias que se pertençam, que façam parte do mesmo universo e que compartilhem. Ou invente uma outra coisa que transforme uma franquia, não só em uma franquia, em um universo de franquias. Seria, por exemplo, o universo Capcom. E aí vários filmes da Capcom que se pertencem, do Cadillac Dinossauros até o Capitão Comando, Mega Man. Ter o universo Sega, onde Sonic teria a oportunidade de ter uma história compartilhada com Golden Axe, com Streets of Rage, Alex Kidd. E aí o público tem essa sensação de que está vivendo num mundo maior. Então não adianta você ter uma boa história de videogame gerando um bom conteúdo audiovisual, um bom conteúdo em live action. Não é o suficiente para ser igual, para superar. Videogames só vão superar os quadrinhos como franquias de sucesso quando encontrarem uma fórmula que mudar as regras do jogo. E até o momento não está acontecendo. Temos bons filmes e filmes ruins de videogame, mas nada ainda que prenuncie a revolução, que eu posso usar essa palavra, acho, tranquilidade, que foi a Marvel. Que mudou o jeito de fazer cinema. Não é à toa que o James Cameron ficou 20 anos sem mexer no Avatar, 15 anos sem mexer no Avatar. Porque não tinha cenário para isso. Porque todo mundo era quadrinho, todo mundo era Marvel. Ele não queria fazer Marvel. Daí, esse é o desafio. Não é se vai ter, no futuro vai ter mais filmes de videogame do que de quadrinho. Com certeza vai ter. Porque os videogames ainda tem um ultra catálogo para ser explorado. Os quadrinhos não tem tanto mais. Porque as grandes obras, os grandes personagens já foram adaptados. Então acho que vai ter mais filmes de games fazendo mais bilheterias do que de quadrinhos. Agora, refazer o que foi feito há 15 anos atrás, aí é o grande desafio. Você transformar um gênero, filme de videogame. Até agora não tem, cada um tá indo para um lado. Que são videogames também que têm histórias muito diferentes umas das outras. Porque o universo do Marvel tá o tempo todo interagindo. É muito mais fácil você criar um universo compartilhado onde os personagens interagem já naturalmente. E não fazer uma forçação de barra pro Sonic encontrar com o Mario. Pro Last of Us encontrar o Assassin's Creed. Então é algo complicado, porque cada videogame tem o seu mundinho, tem o seu universo, tem a sua história, a sua narrativa. E fora que os quadrinhos têm essa narrativa mais cinematográfica. Às vezes videogames são só videogames, e você precisa inventar uma história para poder usar esses personagens. E às vezes tem videogames que tem uma história tão fechada como Last of Us, que sua única opção é seguir a história do videogame. Então tem desafios diferentes. Mas eu não descarto que videogames serão inspiração para mais filmes, até do que quadrinhos no futuro. Mas o que você acha? Escreve aqui embaixo. Até mais, até breve, até já. Tchau. E esse foi mais um conteúdo do 4 Coisas. O canal tem pelo menos 3 vídeos todos os dias de segunda a domingo. Se você gostou, aqui vão mais algumas dicas para você assistir. Não esquece de deixar o like, um comentário, se inscrever se você ainda não é inscrito e ativar o sininho para novas notificações. Muito obrigado, até a próxima.